Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o livro São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, de Lucas Lancaster, com prefácio de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, publicado pela editora CDB, editora do Centro Dom Bosco. O livro tem mais de 700 páginas, está em capa dura, num acabamento muito interessante, com imagens internas ao longo dos capítulos. É bem interessante a formatação como foi colocada aqui, né? Um ótimo livro, especialmente para quem quer compreender a obra e a vida de São Luís. Quem foi São Luís? São Luís foi um rei francês, muito importante durante o período medieval. Eu não vou entrar em detalhes quanto à vida dele, quanto às suas ações, até porque eu vou falar sobre o livro em si, né? E a importância de você ter esse livro aqui como biografia, né? Especialmente o autor, Lucas Lancaster, ele é natural de Belo Horizonte, né? Então ele é um mineiro, assim como eu, que sou daqui de Montes Claros, né, do norte de Minas. O Lucas é da região ali de Belo Horizonte, né? E eu tive a oportunidade de encontrar com ele duas vezes, na verdade conversar com ele uma vez, mas na primeira vez eu fui em uma missa, né, porque o meu irmão mora em Belo Horizonte também, né? E lá, indo visitar, sempre quando eu vou lá, eu frequento as missas que estão no bairro Floresta, na missa tridentina. E aí eu, indo em uma missa, acabei verificando que o Lucas também frequentava aquela mesma missa lá. Inclusive nós comungamos na mesma oportunidade, né? Na missa tridentina a gente comunga de joelhos. Então ele se ajoelhou de um lado e eu ajoelhei do outro. E aí o padre Jorge entregou a hóstia para ele, depois para mim. Então eu achei isso bem simbólico, sabendo o fato de que ele produz conteúdo para a internet, né? Ele faz vídeos, tem canal no YouTube, etc. Né? E achei aquele simbólico. Só que nesse dia eu não consegui falar com ele porque eu estava com outros afazeres e com outras possibilidades de realizações, né? Então eu acabei que não deu tempo suficiente para conversar com ele. Aí, em outra oportunidade, depois eu acabei encontrando com ele lá após a missa, nós conversamos um pouco. É bem interessante falar um pouco com o autor, né, sobre a sua própria obra. E nisso, né, eu tenho uma amiga em comum em relação a ele e falei com esse amigo em comum que eu já tinha visto o Lucas lá na missa, né, e tal. E aí, para minha surpresa, de repente chega em casa o livro, né, dele. Provavelmente esse amigo em comum passou para ele o meu endereço, né? E aí é uma grata satisfação receber um livro assim, sem previsão, né? Porque normalmente eu compro o livro, eu sei quando vai chegar a data. Mas enfim, chegou lá na minha caixa do correio e eu fiquei muito feliz, falando, nossa, um livro, né, chegando em casa assim de surpresa. E aí com a assinatura, né, e a dedicatória, né, assinada aqui, achei muito legal isso. E eu já tinha lido a primeira versão, né, porque essa é a segunda edição, a edição melhorada. E achei muito interessante, né, o fato especialmente de um autor brasileiro escrever biografias sobre santos, né. Isso remete muito à noção da intelectualidade católica que passa por uma crise. Né? Desde a década de 50, 60, nós não verificamos grandes obras, boas obras que tratam de história, que tratam do conteúdo da igreja. Né? E agora, com os últimos anos, com a facilidade da internet, com essa maior organização, especialmente dos leigos católicos, em publicar livros, em se dedicar a promover cursos, está surgindo boas obras. Né? E aqui temos, então, essa obra são Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, que é fruto dessa nova corrente de tendências de publicar obras. Né? Existe a biografia escrita pelo Jacques Le Goff. Né? Como vocês conhecem, o Jacques Le Goff é um historiador francês muito renomado, né? E tem obras que são realmente, de fato, muito interessantes. Porém, aqui nós temos uma visão diferenciada porque ela é uma obra interna, por assim dizer. Ela fala de alguém que é católico sobre um católico, enquanto que o Jacques Le Goff ele não era propriamente católico, né? Então ele fala com uma convicção diferenciada do objeto de análise dele. E aqui o autor, que é o Lucas Lancaster, ele vai tratar sobre vários aspectos que não estão ressaltados na obra do Jacques Le Goff. E eu diria que, assim, você pode adquirir a biografia do Jacques Le Goff tranquilamente, né? Tem ali coisas que são interessantes, porém, da perspectiva católica, obviamente você tem que adquirir essa obra do Lucas Lancaster, porque aqui você vai ter a complexidade do São Luís dentro do seio católico, o impacto que ele teve, a noção de virtude que foi alcançada por ele, né, e por isso o qualifica como santo da igreja. Então, dentro dessa questão da historiografia, nós temos várias fontes, né, e várias formas de se analisar uma vida.
No caso, em termos de historiografia do São Luís, tem várias fontes. O próprio Lucas Lancaster ele analisa as fontes mais antigas na obra. Isso é muito interessante, né? Ele foi atrás das fontes, ele não ficou apenas na bibliografia que já foi apresentada com o tempo, mas ele utiliza de toda a bibliografia e ao mesmo tempo das fontes primárias, das fontes mais antigas, né? Isso torna a obra mais enriquecida. E o Jacques Legoff, obviamente, também fez o mesmo, né? Se valeu da biografia, especialmente buscando as fontes primárias e também produzindo esse conteúdo. Mas dentro da concepção historiográfica, né, nós temos a noção da história cultural. A história cultural ela não visa propriamente a análise econômica, não se trata de uma análise da economia, né, o quanto que o São Luís, na sua época, na gestão econômica, na gestão de mercado, não se trata propriamente de política. Na história cultural se visa aspectos que são essenciais, especialmente para a questão humana. E aqui, se tratando de uma biografia de um santo, nós temos elementos importantes para a edificação da fé. Então, não se trata propriamente de uma biografia materialista. A biografia do Jacques Legoff ela tem uma visão um pouco mais materialista e, além disso, tenta ressaltar aspectos da construção da imagem do São Luís. E aqui não, aqui ele já pressupõe essa imagem de santo e já coloca isso apontando os vários momentos em que é ressaltada essas qualidades, essas virtudes do São Luís. Isso quer dizer que é uma obra inválida para historiadores, né? Porque hoje em dia existe toda a questão da historiografia. Eu diria que você tem que entender essa biografia como uma historiografia dentro da concepção cristã, dos historiadores cristãos. A gente na academia quase não vê praticamente autores que tem a historiografia cristã. Né? Infelizmente, isso praticamente foi abandonado por uma questão de ausência de publicações, como eu já disse, e também por uma questão de preconceitos, né? Enfim, questões ideológicas. Mas é uma biografia que vale a pena ler. Tem muitas fontes, sempre todas as páginas praticamente têm as referências bibliográficas e nas notas de rodapé. Né? Então, é uma obra bem completa mesmo nesse sentido, né? E são mais de 500 notas de rodapé, quase 500 notas de rodapé, né? E aqui o Lucas Lancaster, ele entra dentro da tradição dos historiadores cristãos, como eu já falei, dos historiadores católicos, como o Daniel Hopes, né, que, ao meu ver, aqui foi uma inspiração para o Lucas fazer essa biografia. Existem certos momentos da obra aqui do Lucas Lancaster que parece bem assim com a forma da escrita do Daniel Hopes, né? Eu percebi muito disso, né? Um pouco da questão estética durante a escrita também, né? Não apenas colocar as informações, mas tentar explicar da melhor forma possível e ao mesmo tempo em que se apresenta um pouco da doutrina da igreja, das razões do porquê aquilo é daquela forma. Isso é muito interessante. Então, aquele que é católico e for ler a obra da biografia do São Luís, vai conseguir, com o passar do tempo, também vendo os ensinamentos da igreja dentro da história do São Luís. Isso é algo realmente muito interessante, né? Tem até um trecho aqui que ele fala de se crer na igreja, né? Assim como se acredita, por exemplo, na palavra da sua mãe quando diz o nome de seu pai. Né? Então, por exemplo, um filho que não conhece o pai, por exemplo, que o pai já havia falecido, ele pergunta: mãe, qual o nome do meu pai? A mãe vai falar: ah, seu pai chamava José e tal. O filho não vai desconfiar da mãe, porque ela sabe, ela conviveu com ele, então a mãe sabe a resposta correta. E aqui o São Luís apresenta isso numa conversa dele, da mesma forma com a igreja, né? O São Luís fala, da mesma forma a igreja ela conhece. Então você tem que confiar na igreja assim como você confia na sua mãe quando dá essa palavra propriamente. Então é bem interessante, esse trecho em especial me chamou a atenção. Em várias coisas que é muito interessante, porque a abordagem ela é biográfica, mas ao longo da biografia ele vai abordando vários temas sobre a vida dele, né? O São Luís como marido, né? Como homem propriamente dito, e também como exemplo de soldado, né? Propriamente um rei guerreiro que combateu nas cruzadas. Aqui o Lucas Lancaster vai dar esse contexto histórico das cruzadas também. Então é uma obra muito interessante. Assim como a obra do Jacques Legoff tentou ser uma biografia global, né? Dentro da possibilidade dele de analisar os vários aspectos da vida do São Luís e também extra vida, né, após a vida dele, o Lucas Lancaster também tentou fazer isso dentro da catolicidade.
Então é muito interessante essa biografia, particularmente eu gostei muito. Eu fiquei bastante orgulhoso pelo fato de ser um mineiro também, né, alguém de Minas Gerais, escrevendo uma obra, né, então um conterrâneo aqui do meu estado, e também apresentando uma obra da melhor forma possível, né, em língua portuguesa. É realmente muito bom. Eu desejo muito que o Lucas Lancaster escreva outras obras de vidas de reis, né? Enquanto eu encontrei com ele, eu até comentei isso, né? Ele poderia muito bem, aqui fica a sugestão para a editora e também para o Lucas Lancaster, né? Fazer uma espécie de coleção, né? A Monarquia Sagrada. Aí você escreve lá a biografia dos vários santos que foram reis, né? Tem vários santos que foram reis e rainhas também, que foram importantíssimos ao longo da história. E aí a gente pode compreender porque eram pessoas que eram leigos, não eram propriamente, grande parte deles, né, não eram religiosos, né, não eram padres, não eram freiras, etc. Talvez alguns, né, se tornaram depois, tiveram algum vínculo, mas de uma forma geral, para nós que somos leigos, são exemplos, exemplos de vida a ser seguida, né? Então por isso que é interessante. Aqui na obra do Lucas Lancaster, ele fala, inclusive, sobre essa problemática que existe em torno da questão biográfica. Deixa eu olhar essa parte especificamente. É que são várias páginas, né? Aqui, ó, na página 716. Os historiadores, imbuídos de tal espírito, alegam estar a derrubar mitos e remover impressões lendárias com as quais não sei que interesses teriam aureolado certas personalidades. Em verdade, em seu trabalho de demolição, criam o maior dentre todos os mitos, o de que todos os seres humanos são iguais, na pusilanimidade. Como consequência, o decadente Ocidente não apenas renega suas próprias raízes, como insulta a memória de seus pais. Ao cabo, querendo julgá-los, é a lembrança deles, destes grandes heróis, que continuamente é seu juiz. Ou seja, o que acontece muito hoje na historiografia é dizer, não existem grandes homens, não existem grandes mulheres, todos são iguais. Então, por isso, como não existem grandes homens, não existem grandes mulheres, fazer biografias não se torna tão relevante atualmente. O que é um contrassenso contra a própria realidade, que de fato nós sabemos que existem pessoas que foram grandiosas, se destacaram em determinados momentos, em determinadas realizações. E é basicamente o que ele coloca aqui, como sendo um mito, né? E aí o importante dessa biografia é justamente, como eu falei, ressaltar esses aspectos da catolicidade da obra, como ele coloca aqui na página 472. O mérito de São Luís, né, seu mérito não esteve, adiante-se, em ter obtido sucesso em tudo, em ter feito brilhantemente tudo o que se propor a realizar, ou em ter acertado sempre. Seu reinado não foi uma época de paz e prosperidade universais. Sua importância está em ter orientado o que lhe foi confiado para os princípios superiores que a Igreja lhe revelava, por ter feito ressoar em sua política o cântico de suas virtudes teologais. Então, perante a história e perante os tempos modernos, o reinado de São Luís é um testemunho de como e com que soberana grandeza, na expressão de Daniel Hopes, pode um Estado organizar-se e reger-se de modo feliz sem aqueles princípios políticos que a modernidade nos impôs, como indissociáveis ao bom governo, mas que não são mais, ao cabo, do que casa fundada sobre a areia. O que ele quer dizer? Basicamente que São Luís foi um monarca, né, teve suas peculiaridades enquanto rei, mas o que chama a atenção dele é a sua devoção, a sua religiosidade, né, a sua fé enquanto católico e na prática disso, na virtude, na vivência de como ser católico. Então tem muitas qualidades essa obra, além de narrar a vida do São Luís dentro dessa perspectiva católica. Nós temos o apêndice, que é muito interessante aqui também, que tem as instruções de São Luís para sua filha Isabela e as instruções de São Luís para o seu filho Filipe. Então aqui ele, em espécie de cartas, né, ele vai falando sobre como viver, por assim dizer. Né? É muito interessante. E demonstra o quanto que ele era católico. E todos aqueles que são católicos, que eram fiéis ao rei São Luís, eram súditos do São Luís, poderiam ler esses documentos, né, e se admirar com a inteligência dele, né, como exemplo de monarca. Né? Então existe uma vasta biografia em torno
do São Luís, existem várias obras sobre São Luís, e a dificuldade do historiador é buscar propriamente ali aquilo que é pontual, aquilo que é considerado interessante, e colocar isso tudo em um volume único, né? É importante dizer que o Lucas Lancaster é formado em Direito, né? Ele é mestre em Direito e também ele é formado em História, formado em História pela Unisa, né? Então nós temos esses elementos enquanto historiador católico, né? Algo que ainda é raro, né? Já começa a surgir pessoas que têm essa vocação e aos poucos vamos construindo coisas que são interessantes, né? Também aqui no final do livro tem os ancestrais e descendentes de São Luís, que é bem interessante, a árvore genealógica, o que é algo que me atrai muito, você sabe aqui no canal, né, que eu falo muito sobre a árvore genealógica e sobre descendências, né, e aqui os ancestrais de São Luís, né, até o rei Clovis, é muito interessante isso também, os descendentes do rei Luís, e é bem interessante, é muito legal colocar isso aqui no final, e especialmente os descendentes de São Luís da Casa Imperial Brasileira, né? Para quem não sabe, o Brasil teve uma monarquia no século XIX, né? O rei Dom Pedro, o imperador Dom Pedro I e também Dom Pedro II, também o Dom João, né? Foi rei aqui, mas nós temos essa linhagem toda de São Luís até chegar aqui na monarquia brasileira. Então, muito interessante. Até também os reis da Inglaterra ele coloca aqui também. E aí temos aqui os nomes atuais, né, que a gente conhece, o Dom Bertrand, que é o prefaciador da obra, está aqui, nascido em 1941, filho de Dona Maria Isabel da Baviera e Dom Pedro Henrique, e aí vai toda a ancestralidade até chegar no rei de São Luís, o que é bem interessante. E aqui nós temos justamente o prefácio do Dom Bertrand, né, que é esse chefe da Casa Imperial Brasileira. E aí no prefácio ele ressalta os pontos importantes, né, de se conhecer a vida do São Luís, e aqui no finalzinho ele fala, né, estudando o reinado de São Luís, percebemos o quanto ele representou em sua vida e em seu governo exatamente o oposto disso, do caso aqui que ele coloca da ausência de Deus, né, nos governos. O São Luís, o rei santo do qual me ufano de descender, aqui o Dom Bertrand dizendo, né, é modelo de chefe de Estado. Seu exemplo nos sustente em nossas lutas pela salvação das almas e pela restauração da cristandade. Então, muito interessante, dentro da perspectiva católica, para você que é católico, leia, né? Simplesmente leia. Para você que não é católico, é interessante ler a biografia do Jacques Le Goff, lógico, né? Porque tem ali a forma material de tratar o São Luís, mas também recomendo a leitura do São Luís, porque aqui você vai ter a perspectiva católica, então você vai ter uma complexidade de conhecimento sobre o São Luís, que foi realmente, de fato, um grande monarca, tanto para quem é católico, tanto para quem não é católico também, né? Ele está na história universal como um grande monarca, né? Então, muito interessante. Então, a recomendação aqui para o Lucas Lancaster, né? Escreva mais biografias de santos, por exemplo, a biografia do santo Hermenegildo, né? O Lucas, eu acho que escreveu uma obra também sobre a questão do Ariana, né? Se não me engano. Eu tenho só essa obra de São Luís, mas já que se aprofundou sobre essa questão, poderia falar sobre o São Hermenegildo com um livro, vários outros santos, né, que foram reis, e aí tem uma coleção. Para mim, seria, ao meu ver, seria brilhante, né? Eu gostaria muito de ter em minha biblioteca aqui os vários santos reis, né? Uma coleção belíssima que seria. Então fica a sugestão aqui, né? Dito isso tudo, né, essa recomendação toda, eu vou deixar para vocês o link para que você possa adquirir essa obra em capa dura também, ficou muito interessante. E é isso, né? E tem uma música na internet também que você pode procurar que eu gosto muito, que na verdade é uma canção medieval que foi na verdade colocada, né, como sendo a música da época das Cruzadas, narrando um pouco sobre a convocação do São Luís para as Cruzadas, né? Vou cantar um pouco para vocês, né? Não é o objetivo aqui cantar a música toda, mas para que vocês possam encontrar na internet Le Roi Louis, né? É muito fácil de encontrar ela na internet, né? Mas eu fiz uma versão em português mais ou menos assim. O rei Luís convocou todos os barões e cavaleiros. O rei Luís perguntou
quem vai me seguir aonde eu vou? Os mais ardentes se levantaram, juraram fé, fidelidade. Os mais prudentes adivinharam aonde o rei queria os levar. Assim falou Duque de Balme, combaterei pelo meu reino. O rei falou que não bastava, defenderemos a cristandade. E a música prossegue, é bem legal essa música também. Então é isso, fica a dica da obra São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos. Lucas Lancaster, muito obrigado pelo livro, com a dedicatória aqui. E é isso, fica essa dica aí, deixa o link aí na descrição. E é isso, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.